Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um Deu Liga. Hoje um Deu Liga especial, né? Um Deu Liga que vai tratar do primeiro campeonato global, pelo menos na visão brasileira, que a gente teve, né? Primeiro rasgo de futebol europeu na nossa retina, da minha geração, pelo menos, não sei se da de vocês, acredito Também. que sim, foi o campeonato italiano. E a gente está trazendo aqui o episódio de número 15 15. do Falcão contra a Itália, 85. É verdade. Boa Né? lembrança. Um Falcão, golaço. que golaço, aquela imagem do Falcão linda, ele comemorando. O episódio 15 é o ressurgimento do futebol italiano. É um ressurgimento porque, assim, quando eu tô zapeando e boto no campeonato italiano, me passa muito assim, uma imagem de campeonato brasileiro, pela imagem. Que os estádios geralmente não estão cheios. Me parece jogos assim. Primeiro que são estádios que não. Poucos no modelo arena. E depois os estádios nunca estão cheios, Walter. Tudo bem, Léo. A Itália acho que é a porta de entrada do futebol brasileiro na Europa, não só pela questão de ser o primeiro campeonato a ser televisionado para o Sim. Brasil, mas porque o primeiro jogador brasileiro nascido no Brasil a ser campeão da Copa do Mundo foi em 1934 com o Filó, que fez parte da seleção italiana que ganhou em 34 e depois conquistaria o bi em 38. Depois já tem o Mazzola José Altafini, Altafini. nos anos 50, 60. Ele sai daqui Mazzola e lá na Itália vira Altafini, José Altafini. Isso. Que Altafini é o sobrenome Sim, dele, né? sim. E, enfim, o Amarildo também vai lá nos anos 60, Julinho Botelho, enfim. Uma grande gama de jogadores brasileiros começam a partir dos anos 60 a jogar na Itália. Ganha mais força, claro, nos anos 80, mas desde cedo já tem brasileiros por lá. E se a gente parar para pensar hoje o campeonato inglês, a gente vai ter o primeiro brasileiro na Inglaterra em 87 com Que o é o Mirandinha. Mirandinha no Newcastle. E depois 95 com o Juninho no Middlesbrough. O Mirandinha é depois de uma Copa América. Isso. Ele se destaca na seleção. Se não é a Copa América, é um amistoso da seleção na Inglaterra. Ele se destaca, o Mirandinha também não era um jogador. Aqui no Brasil, no centroavante do Palmeiras. O Palmeiras não era do melhor Palmeiras. O melhor Palmeiras começa a partir de 91, 92, com a chegada da Parmalat. E o professor italiana, Luxemburgo. O professor Luxemburgo. Primeiro o Otacílio, Isso. Gonçalves da Silva Júnior. E aí sim, mas o Mirandinha foi uma surpresa jogar e desbravar o mercado. E o Mirandinha é pré-Premier League, né? Isso. Premier League é 92. Mas Petrucci, nosso italiano aqui, né? O nosso o italiano Charrua. Qual é a imagem que tu tem, Pedro, do futebol italiano hoje? E o que te remete ao campeonato italiano? Eu já devo ter comentado outras vezes aqui que eu sou da geração posterior ao italiano na Band, né, dos anos 90. Eu já pego uma geração mais recente, que é o final dos anos 90, com a ida do Ronaldo para a Internazionale. Ali eu começo a acompanhar mais, criança, nos anos 90, fã do Ronaldo aqui, acompanhando o futebol brasileiro, e ali eu começo a olhar melhor para a Inter de Milão, começar a olhar melhor para outros jogadores, o Zamorano e o Ronaldo naquela disputa de quem seria o 9 e o Zamorano com 1 mais 8 na camisa, enfim, começo a gostar do futebol italiano ali. E ali, o futebol italiano tinha equipes chegando sempre em jogos decisivos, conquistando títulos continentais, a Inter muito forte, além do Ronaldo, em seguidinha tendo o Recoba também, e aí já uma visão mais uruguaia que eu começava a acompanhar também, a Juventus com um time forte chegando em decisões de campeonatos europeus Milan, também, né? O próprio Milan, que dos brasileiros começa a conquistar títulos. Então a lembrança mais forte da Liga Italiana, da Série A do Calcio, é essa, de acompanhar essas partidas, jogos do Milan, jogos da Inter, da Juventus, e depois começar com algumas particularidades, né, de olhar para outros times. E claro, e aí sim, acompanhar os últimos anos de ascensão, queda, principalmente financeira, e ver o cenário que é hoje, um pouco diferente, né? Sem grandes estrelas, mas pensando jogadores em cenários um pouco diferentes. Respondendo a pergunta do Léo, dei uma de político, né? O Léo fez a pergunta e eu não respondi. Uhum. Eu não sei até que ponto é um ressurgimento, até que ponto é uma casualidade, mas os clubes italianos, nas últimas 3 temporadas, eles têm tido bons resultados, nível né? europeu. Nível europeu.
né? São 6 times em finais, 6 finais nos últimos anos, e nos 10 anos anteriores eram 3 finais. Então, realmente tem uma maior força dos clubes italianos, da seleção, embora tenha vencido uma Euro, não conseguiu ir nas últimas 2 Copas do Mundo. Enfim, e falta um pouco de dinheiro, acho que ainda falta um pouco de organização, mas independentemente disso, por si só, o campeonato italiano nessa temporada, a gente vai debater mais adiante, está muito bacana, com muita gente na parte de cima da tabela separada por pouco ponto. Então vamos destrinchar. Vamos fatiar essa pizza, pode ser? Interessante. Uma boa, né? E chamando primeiro... Uma pizza napolitana. O Napoli é o líder. Aliás, tem muitas pizzarias napolitanas aqui em Porto Alegre que fazem boas pizzas, Muito hein? boas. Pizza napolitana é espetacular. Mas deixa eu chamar o índice do Deu Liga, vamos começar a servir esse rodízio. Da queda ao ressurgimento, o cenário da atual temporada e os destaques da Série A do Cálcio. Da queda ao ressurgimento, Valtinho, tu já tinha dado uma pincelada, né, de que é um momento de retomada do futebol italiano, depois de alguns escândalos, depois de uma hegemonia da Juventus, 11 títulos? 9 títulos, direto. O Napoli que volta com força, né, pelas mãos da família Laurentiis. E aí os clubes de Milão passando de mão em mão, com novos donos agora, me parece que começam a dar um sinal de vida, mas vai demorar quanto para a gente ver a Liga Italiana se ombrear com a Liga Espanhola, que para mim é a número 2. A Premier League é difícil, né? E me parece, assim, fazendo uma análise muito ampla, a La Liga entendeu o jogo. A La Liga viu que ela não vai conseguir bater em investimento, em poder financeiro e também no acesso ao dinheiro estrangeiro, que na Inglaterra me parece muito mais facilitado do que na Espanha. Ela não vai ter, os clubes não vão ter essa capacidade de investimento. Mas ela entendeu que ela precisa ser a liga das novas gerações, a liga conectada, a liga do jogo com visual de videogame. A Liga Italiana pode chegar nesse ponto, talvez não com a mesma pegada tecnológica, mas de se ombrear para ser a número 2 do mundo? Eu acho que o primeiro passo talvez seja brigar ainda com a Liga Alemã, com a Bundesliga, pelo 3º lugar. Aliás, hoje ela é quarta, né? A Liga Francesa em termos de é a quinta. arrecadação é a quarta, com televisionamento está ainda atrás do futebol alemão. Acho que a Itália, nos anos 80, conseguiu se restabelecer muito rápido, depois de uma crise do Totocalcio, que vários jogadores foram pegos fazendo o esquema de aposta, entre eles o Paulo Rossi, que nós também vamos citar mais lá na frente. 82. Nos anos 90, acho que é o auge, né? Vindo da herança do Milan, a Juventus muito forte, jogando finais seguidas da Liga dos Campeões. O Ronaldo sendo tirado da Espanha para jogar na Inter de Milão. Tem uma final no começo dos anos 2000 e 2003, Juventus e Milan, que antes ainda tem uma semifinal com Milan e Inter. Então, assim, acho que ali foi o ápice do futebol italiano. Acho que o pico chega junto com a conquista da Copa de 2006. E junto vem o começo da queda, que é o escândalo do Calciopoli, que a Juventus é o principal clube envolvido, é rebaixada para a 2ª divisão, por interferir na escala de arbitragem. Depois, na sequência disso, a Itália sofre outro escândalo, aí sim por aposta, envolvimento de jogadores com apostas, entre eles um ex-jogador da seleção, que foi o o Signori, que foi um grande, que foi um grande jogador da Lazio, atacante. Loirinho. E aí começa a se reestruturar desde então. Acho que a Juventus tem a queda da Juventus faz muito mal do ponto de vista financeiro, porque era uma Juventus que investia muito naquela época, embora não tivesse tendo bons resultados na Liga dos Campeões, caindo sempre nas oitavas de final com o Fábio Capello, mas era um time que tinha Del Piero, Nedved, Vieira, Thuram, Cannavaro, o Nesta era do Milan, Buffon, enfim, Trezeguet. Boa parte desses jogadores acaba deixando a Juventus e o mercado italiano... A Juventus é rebaixada. A Juventus é rebaixada e o mercado italiano não tem força financeira para absorver todos esses grandes nomes. A maioria vai jogar na Inglaterra, na Espanha. O Emerson, que era da Juventus, vai para a Espanha. O Cannavaro vai para a Espanha.
Enfim, e ali começa a ter um primeiro momento acho que de fraquejar o futebol italiano, uma queda brusca, os investimentos começam a diminuir, e aí tem um marco, embora a gente tá falando de um crescimento, mas para mim o marco do novo futebol italiano vem em 2011, né, quando a família Sensi, que é proprietária da Roma, vende 65% das ações por 70 milhões de euros. Olha só, se a gente imaginar o que são 70 milhões de euros num clube de futebol hoje em dia. Foi o que o Ronaldo pagou pelo Valladolid. Isso, então vende, e aí a Roma passa a ser o primeiro clube italiano com investimento, com um dono, não investimento, mas um dono estrangeiro, e hoje em dia metade da liga é uma liga de clubes, de donos estrangeiros, metade dos clubes, e muitos americanos. Muitos americanos, isso chama atenção, né, no futebol italiano. Porque assim, vendo o futebol italiano, me parece que ele está um passo atrás na questão de atualização. Não estou falando de tática e técnica, mas assim, de formato de liga, de estrutura, de gestão, de processos todos. A Juventus destoa um pouquinho, apesar de todos os envolvimentos com os escândalos. E chama a atenção que os americanos estão desembarcando com muita força. O americano tem uma visão de negócio que não bate muito com o que a gente está acostumado a ver do italiano. O italiano vê o futebol como a gente vê aqui, como o futebol a essência do jogo, a cultura do jogo. E o americano vê o futebol como um negócio, como um grande entretenimento. É um choque muito forte, né? Sim. É um choque de visão de mundo, inclusive. E entre essa organização, reflete na seleção as categorias de base não revelarem tantos jogadores assim de qualidade, né? E a gente vê, o Walter comentou sobre o título da Euro em 2021, que é aquele mês perfeito da Itália, em que o Jorginho, o Insigne fizeram o melhor mês da vida deles e a Itália conseguiu vencer a Euro, mas a gente vê que daquela seleção pouca gente permaneceu, 3 anos depois na Euro seguinte, e os resultados não vieram, inclusive a não ida ao Catar. E olhando para os principais elencos, é raro ver um jovem italiano jogando, ou um jovem italiano que consiga se manter na liga e não vá para uma Premier League como o Tonali, por exemplo, né, que foi para o Newcastle ainda muito jovem. E eu acho que impacta nisso, né? De faltar uma organização dos clubes de privilegiar a base, né? Mas tu pega a seleção italiana, o Éder, que jogou no Criciúma aqui, que hoje é supervisor do Criciúma. Isso. É aqui de Santa Catarina, de Imbituba. O Jorginho, o Alan, que tá jogando no Botafogo, o Tolói. O Tolói. O Tolói é campeão da Euro. Que antes de ir para a Itália, teve próximo de acertar com o Inter. O título... Algumas vezes. Ele esteve em Porto Alegre. Isso. Desembarcou em Porto Alegre, fizeram foto no aeroporto, não sei se chegou a tomar aquele chimarrão famoso que serviam, e acabou não ficando. Mas título da Euro tem 3 brasileiros, né? Tolói, o Jorginho e o Emerson Palmieri. E mais o Emerson Palmieri, lateral esquerdo do Santos, formado no Santos. Então, assim, quando tu começa... E não são jogadores brasileiros de qualidade, todos. Já teve o Gabriel Paletta, argentino, se não me engano, jogou a Copa de 2010 ou 14. O Camoranesi foi campeão do mundo pela Itália, o argentino, que né? não cantava o hino. Não, assim, historicamente a Itália tem os oriundes, na sua... Oriundi, na verdade, plural não tem S lá, é com I. Os oriundi que, como eu falei, o Filó, o exemplo de 34, era um dos oriundi. Tem vários outros, muitos argentinos, enfim. E algo que deu um pouco mais de competitividade para o futebol italiano no cenário europeu foi uma lei que o governo fez que facilitou a contratação de trabalhadores estrangeiros, enfim, para as empresas italianas e dentro delas o futebol. Isso aumentou um pouco a competitividade dos clubes italianos, que, claro, comparado com a Premier League e com os gigantes da Espanha, tem menos bala na agulha do que em outros momentos. Só que esse benefício governamental terminou no começo do ano. Então agora eles estão começando a ter que se virar com um pagamento maior de imposto e, consequentemente, um salário mais baixo ou um valor mais baixo a ser oferecido para quem vai ser contratado. Vai acontecer de uma evasão. É possível. Esse é o grande medo, assim, na janela de transferência. Não agora, talvez no inverno europeu, mas no verão do ano que vem.
Agora eu até fui ver a escalação da Itália, que perdeu para a França essa semana na Nations League, né? E o centroavante é o Retegui, que é argentino. Argentino, que jogou pelo Tigre. Pelo Tigre, ele era do Boca, estava emprestado. E foi jogar Ele estava numa temporada surreal na Atalanta, mas ainda assim não é um centroavante do estofo que a Itália já teve. Tanto é que nunca foi titular no Boca. Ele foi se destacar emprestado no Tigre. E nunca foi cogitado numa seleção argentina. Né? E vendo a seleção italiana jogar, não à toa a seleção italiana. Vamos lá, o título de 2006 é um título mais sem graça que tem. Não, até a semifinal teve graça. Tu acha que não teve graça vencer a Alemanha na Alemanha? Não, tudo bem, mas eu digo não pela competição, mas do futebol, de estilo de jogo. Não apresentou nada de novo pro mundo. Pode é um ser. ciclo de Copa que assim, tu sai de uma Copa assim, o que a gente teve nessa Copa? Tá, quando a Itália é campeã, tanto que o melhor jogador da Copa foi o Cannavaro, um zagueiro. É uma geração italiana muito boa, de grandes jogadores, mas que nenhum deles viveu o seu auge durante aquela Copa. Del Piero, Totti. O Pirlo acho que talvez tenha sido o que não foi o auge da carreira dele, mas que viveu um bom momento naquele período. Mas o Del Piero e o Totti estavam muito longe do que eles foram durante a carreira naquele mês de 2006. Tinha o Inzaghi, que era reserva daquele time, Luca Toni, tinha o Iaquinta, que era um jogador abaixo do nível que se espera. O Gilardino também estava nessa Gilardino. Enfim. É Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, que o Nesta sai machucado, e Grosso. Pirlo, Gattuso, Camoranesi, Perrotta, Totti e Toni. Esse é o time da final, né? É isso aí. Aí tem Del Piero entrando, tem De Rossi entrando. Não tem nenhum craque, assim. Tipo assim, o Totti foi craque. Não, mas assim, que desequilibrasse, o jogo é meu. Ele é decisivo. Eu acho que eles não fizeram isso. Eu acho que eles não fizeram isso. Não, o Totti foi um baita jogador, Totti e Del Piero são desses estofo concordo aí. Contigo, são grandes jogadores. Mas assim, nunca estiveram no top 3 do mundo. Ou no top 5 do mundo. Mas aí o erro foi do top 3 e top 5 do mundo. Em algum momento foi. Acho que o Totti foi prejudicado pela escolha dele de nunca ter saído da Roma. E o Del Piero, sim, acho que o Del Piero foi um grande jogador da história da Itália, da Juventus, mas ali um nível um pouquinho abaixo. Mas teve... Acho que o Ronaldo esses dias deu uma entrevista, ou um jogador do porte do Ronaldo, e disse, olha, um dos jogadores que devia ter sido bola de ouro e nunca foi, é o Del Piero. E eles rivalizaram naquele período da Inter de Milão do Ronaldo, entre os grandes nomes da liga eram o Ronaldo na Inter e o Del Piero na Juventus. Tem também a ver com essa queda o fato de que o Milan perde poder com a saída de cena do Berlusconi e a família Agnelli na Inter... Na Juventus. Na Juventus. Banca, mas eu digo, a família Agnelli não, a família da Pirelli, da Inter... Não sei se é da Pirelli, mas era o Máximo Moratti. E também perde esse poder de investimento. Todos, né? A família Sensi na Roma era uma família do petróleo. A Lazio foi campeã no começo dos anos 2000. Tinha um patrocínio de uma empresa chamada Tirio, que foi à falência. E aí a Lazio também quase foi à falência. Alimentícia, não era? Isso. Sim. Patrocinou São Paulo aqui no Brasil. Sim. Enfim, ali se viveu uma grande crise financeira. Acho que os clubes italianos tem uma grande crise financeira. Esse é um assunto que talvez a gente possa tratar, que são os clubes com donos que faliram. E os clubes italianos, em geral, faliram, né? O Napoli faliu, o Parma faliu, o Chievo Verona, que chegou a jogar a Liga dos Campeões, fechou as portas. Então, assim... O time da padaria? Vários clubes, né? Tirando os grandes, assim, os dois, Torino, Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio... Esses, a Udinese, mas assim, são poucos os que não tiveram problemas. A Fiorentina fechou e recomeçou. Exato, Enfim. com outro CNPJ, né? Isso, assim, eles fecham e usam um nome similar, geralmente com o ano da fundação do clube anterior. E aí depois dão um prosseguimento, compram um nome fantasia, enfim, fazem um mesh ali para manter as cores e a tradição. E isso é muito do italiano, né? Que nós somos aqui do jeitinho brasileiro, mas a Itália também tem uma cultura muito próxima da nossa, né? Aliás, a nossa é muito próxima da deles, porque nós somos um país mais jovem. A Itália tem muito disso também. E eu acho que essa forma do italiano de levar, de viver,
na gestão dos seus clubes, ela acaba impactando para que os clubes italianos percam competitividade, tirando a Juventus. Sempre repetir, tirando a Juventus, que construiu um estádio novo, que se modernizou, trocou escudo, trocou hino. O estádio para 40 mil pessoas não é um estádio gigantesco, é um estádio para o tamanho que comporta. A Juventus conseguiu se manter. Agora está... o pós-Cristiano Ronaldo tem uma queda, né? Assim, aí a ida do Cristiano foi um investimento justamente para isso, né? Que talvez é a última. A gente falou, o Walter falou da ida o Ronaldo sai de um Barcelona, que não era um Barcelona tão grande assim na época, mas sai de um Barcelona para Inter. É um movimento que... O Ronaldinho sai do Barcelona para o Milan, mas já não é o mesmo Ronaldinho. Ele já estava escanteado pelo Rijkaard já no final, e o Guardiola não quer mais, ele vai... era na transição Rijkaard-Guardiola no Barcelona, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai para a Juventus é uma contratação de impacto que talvez só uma nova dessas. Mas aí o Neymar indo para a Série A agora, por exemplo. Eu vejo que no caso da Juventus a contratação do Cristiano Ronaldo é uma opinião um pouco impopular, mas é meio que o começo do fim daquela era da Juventus. Pode ser, porque mascara um pouquinho do que a realidade... Juventus, assim, ela tem a visão de que o Dele Alpi é um estádio que não serve, porque é longe do centro, é muito grande, as arquibancadas são distantes do gramado e é um estádio que não pega muito sol, então o gramado não é muito bom. Então eles arrendam o terreno, derrubam, constroem um estádio novo com uma outra orientação. O gramado muda de orientação, embora na TV a gente siga vendo os times atacando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, mas brincadeiras à parte, muda o sentido do posicionamento do campo, e aí sim começa a ter resultados. Consegue empilhar títulos, mas também muito pela falta de investimento dos seus principais adversários. E quando contrata o Cristiano Ronaldo eu vejo como uma contratação que é fora da curva, porque a Juventus sempre gastou muito para contratar, mas para enfraquecer os seus rivais. Então tu tira um Cannavaro da Inter de Milão, o Buffon e o Thuram da Juventus, do Parma, o Nedved da Lazio, o Baggio da Fiorentina e assim vai. Mas a Juventus dificilmente ia, nos anos 90, fora do mercado. O Zidane chega antes de estourar, ele estoura como jogador da Juventus. Ele veio do Bordeaux, né? Isso, ele estoura como jogador da Juventus. Sim. E aí a Juventus gasta uma nota para contratar o Cristiano Ronaldo pela obsessão de ser campeã europeia. Porque a Juventus ganhou a última vez em 96, teve tantas outras finais depois disso, mas nunca ganhou. E ela perde uma final para o Real Madrid e para o Barcelona com times bem abaixo, do que são Real Madrid e Barcelona naquela época. Mas era um time bom, né? Era um time bom, mas como é que aquele time é construído assim? O Conte ganha os 3 primeiros títulos, mas ele ganha e diz assim, olha, a gente não pode ir num restaurante o prato custa 100 euros com 10 euros no bolso. Assim, vocês não podem cobrar que eu seja campeão europeu com o que a gente gasta. Tem outros clubes no Brasil que o técnico também tem esse discurso. Tem, parecido. Me dá 1 milhão de euros. E aí o que acontece? O Allegri assume e leva a Juventus para a final. E depois leva adiante outra vez, não ganha nenhuma das 2 vezes, mas vai muito mais longe do que o Conte ia. E aí a Juventus diz, bom, a gente precisa de um grande jogador que vai nos dar o título. E apostou tudo no Cristiano Ronaldo, mas não vejo que tenha encaixado os técnicos com o Cristiano Ronaldo, a ideia de jogo, e ali a Juventus se embanana com a pandemia, com a questão financeira, e aí ela é punida, e enfim, e agora esse ano ela está recomeçando de novo, mas com uma ideia muito mais perto do que era nos anos 90, do que na época do Cristiano Ronaldo. Muda até o escudo para tentar se modernizar. Muda o hino, muda o hino, inclusive. O Cristiano Ronaldo chega na Juventus em 2014, não, mais recente. 18. Acho que ele é anunciado durante a Copa, não é? O Real Madrid ganha a Champions de 2017 contra a Juventus. A Isso, final é essa. 18. Então, Real Madrid de roxo. De 6 anos atrás. O Cristiano Ronaldo tem 37. 38. Ele chegou com 33 anos lá. Então, assim, já não chega no auge. Já é um cara que o Real Madrid percebe que... Assim, em números ele não foi mal. Ele não foi mal, mas a Juventus como time, com ele como time, apresentou menos do que vinha apresentando. Mas é que também anteriores. Não tinha mais aquela capacidade de ser de te levar um título, pegar o time pela mão e levar pro título. Sim. Porque no Real Madrid já tinha se percebido que o Cristiano Ronaldo, que entregou tanto, já estava começando a descer a lomba.
Seria diferente se a Juventus hoje buscasse quem, por exemplo, cara de... O Haaland. Não tem a menor condição. No auge. Vou buscar assim, um cara de 23, 24 anos, com capacidade de ser decisivo. Se o De Bruyne vai, por exemplo, ele Mas já é não um tá no jogador auge. acima de 30. Seria algo Diferente. É. Enfim, vamos seguir aqui no nosso índice e eu vou chamar agora, vamos trazer agora porque está acontecendo, porque o Valtinho defende sempre aqui o campeonato italiano, tá espetacular, né? Tá muito disputado, ninguém é de ninguém. E eu vou chamar o cenário atual da temporada. A gente tem um campeonato italiano que tem 6 clubes divididos, separados por 2 pontos. O Napoli é o líder com 26, Napoli do Conte, que tem se reinventado como técnico nessa passagem pelo Napoli. Ainda não brigou com ninguém, mas são só 3 meses. Não se preocupem, no mais tardar na próxima temporada o Conte briga com o De Laurentiis. Ele é genioso, né? Ele é genioso. Ele é muito genioso. Ele brigou por onde passou. E assim, a história dele sair da Juventus é mais forte porque ele foi um ídolo da Juventus. Ele jogou por muito tempo no clube, foi campeão europeu com a Juventus. E simplesmente ele não teve consideração. Ou vocês vão gastar dinheiro e montar o time que eu quero, ou eu vou embora. E ele foi embora no meio da pré-temporada. Não foi nem assim, terminou a temporada, eles brigaram e ele foi embora. Sim. Não. Começou a pré-temporada e aconteceu a briga e pediu. Não me deram o que eu pedi. Isso. E foi também assim no Tottenham, né? Começou bem na primeira temporada e depois ele começa a ser cobrado por resultados mais fortes. E aí ele coloca, olha, o Tottenham tá há 30 anos sem ganhar nada, eu tô aqui há 1 ano. Então a culpa não é minha. Enfim. E no já Napoli, vimos isso também. E no Napoli talvez ele vá mais na frente ter esse tipo de briga, porque ele tem a facilidade de esse ano estar disputando apenas o campeonato italiano e a Copa Itália, porque o Napoli não foi para a Liga, né? Então o Napoli é o líder com 26. A Atalanta, que para mim... Do Reteg. É o time mais bacana de se assistir na Europa hoje em dia. Giampiero Gasperini. Isso. Gasper Ferguson. Lá no primeiro deu liga, foi meu favorito ao título. Ainda com o Copa Miners, né? Perdeu, mas trouxe o quadrado para compensar. Então ele tá fazendo um trabalho muito bacana, um time muito legal de ver jogar. Porque é um time atraente, né? Que joga para cima, faz um monte de gols, sofre um monte de gols, então tu vai ver vitórias espantosas da Atalanta e derrotas surpreendentes também. É uma defesa que joga em linha alta e marca individual. Né? Individual, Então aquilo louco, que a gente disse, ver. não tem mais marcação individual. Mas esse é um time que... Os zagueiros fisicamente correm muito, se doam muito ao time. É um time tradicional, é verdade, mas é um time que passou de 6 anos, vamos deixar assim, a brigar lá em cima. Isso. Né? Ele entrou no pelotão dos grandes da Itália. Foi um crescimento paulatino. De um dono, né? E agora vai para a Liga dos Campeões. Tá em 9º, se eu não me engano. Isso. Tá na boca ali dos primeiros. Vai classificar. Mas a grande questão tenta o título italiano, tenta surpreender na Liga dos Campeões e corre o risco de, na segunda metade do campeonato, perder força na Série A. Mas é um time que talvez tenha chance, dependendo como lidar com as 2 competições, de ser um time que vai brigar pelo título. Acho que aí, dos primeiros, a maior surpresa, a Fiorentina, que também tem 25 pontos, que também vem de boas campanhas no cenário europeu, fazendo final da Conference, 2 anos seguidos, mas trocou de técnico. Né, o técnico da Vincenzo italiano saiu da Fiorentina e foi para o Bolonha, que está na Liga dos Campeões. E o técnico, eles trazem o Raffaele Palladino, que foi um atacante da Juventus, tem muito sucesso como jogador, que iniciou a carreira no Monza e como técnico e agora está na Fiorentina e tem tido grandes resultados. E o principal jogador, o Moise Kean, que foi contratado da Juventus e foi o nosso jogador da rodada na edição passada. Assim como o De Gea já foi também, né? Também, pegou pênalti. Grande goleiro. E o lateral direito da seleção, Dodô. Dodô. Convocado pelo Dorival Júnior. Aí também, com 25 pontos, a Inter de Milão, que é a atual campeã do Simone Inzaghi, que é o time mais forte nos últimos anos. Vice-campeão da Europa. Isso, vice-campeão europeu. É o time mais forte do futebol italiano, é o favorito a ganhar o título ainda. Depois vem a Lazio, que é a outra surpresa, com 25, e aí vem a Juventus com 24, que a Juventus tem oscilado. Começou
com um problema de empatite, empatava, não fazia gol nem tomava, começou a fazer gol, mas não tomava, começou a vencer, depois voltou a tomar gol e aí teve seus problemas, principalmente quando o Bremer, zagueiro brasileiro, sai. E perdeu a temporada. Perdeu a temporada, ele não Lesão no consegue joelho. achar num primeiro momento substituto. O Danilo tá muito mal, que ainda é O Danilo tá convocado. mal. Tá muito mal. É, na seleção Cometendo tem essa pênaltis. coincidência também. Não, mas então, na Juventus ele vem jogando como zagueiro Zagueiro. pela esquerda. E o Dorival convoca ele para jogar de Mas lateral isso, direito. Na Copa do Mundo ele deu uma entrevista, no final da Copa ele disse, não, eu tô mudando a minha carreira, já avisei no Juventus que eu vou ser zagueiro, eu quero jogar de zagueiro. Ele entendeu que ele não tem mais como jogar, vigor para jogar como lateral. Mas na seleção joga de lateral, enfim, era ele e o Bremer, a dupla de zaga. Na temporada passada, né? Esse ano o Sim. Danilo começou no banco e aí começou a ganhar oportunidade depois da lesão, do Bremer. E aí demorou um pouco para encaixar. Daí a gente tinha tido o Torino com uma boa arrancada, mas aí Até teve a maldição do Deu Liga. Começamos bem. Começamos bem, isso. Derrubamos o Torino. Venceu acho que só uma partida depois do programa, né? Venceu o Como, perdeu outras 7, foi eliminado da Copa Itália e perdeu mais 6 na Série A. O Como que tem um dos estádios com o visual mais lindo bacana do mundo, né? Que é perto do Lago de Como, lugar espetacular. Eu não sei se tu conhece, Valtinho. Como não? É um destino turístico, né? Dos endinheirados, por que eu te perguntei? Porque tu é de jet set claro, europeu, certamente, mas é o destino dos endinheirados italianos ir pra Como. É algo assim, Pedro, tu ir pra Gramado aqui. Sim. Entendeu? Porque Gramado, pra chegar a Gramado tem que ter dinheiro, né? Sim. Pra chegar a Gramado, tu... Pra consumir. pra chegar já pagar o pedágio já é caro. E pra chegar porque é complicado, entendeu? Então tu, aqui, congestionamento e tal. Mas depois pra ficar lá, tu tem que ser abastado. E Como é mais ou menos isso. Então quando eu for a Como, eu vou ir de ônibus. Vai de ônibus. Porque eu desenvolvi uma técnica de que ir a Gramado é melhor de ônibus, mas isso é pra outros. E aí a gente tem o Milan que tá em crise, né? Que se esperava que o Milan pudesse brigar pelo título, tá 6 pontos atrás da Juventus, então são 8 pontos atrás do líder Napoli, praticamente fora já da disputa. E quem está em crise mesmo, aí é a Roma. Que acaba de buscar o Celso Rotti. Isso, italiano. Celso Rotti italiano, Claudio Ranieri. Vai para o 3º técnico da temporada. Estamos em 3 meses de temporada. Começou com o Daniele De Rossi, ídolo. Que jogou no Boca. Que jogou veio jogar no Boca. Isso, foi jogador. Já tinha entrado... Aí conheceu um torcedor do Boca que mora em Porto Alegre. Aqui eu não fico. Aqui não fico. E aí depois entrou na temporada passada, ficou para essa, começou mal. Veio o Ivan Juric, que tinha sido técnico do Torino nas outras 3 temporadas anteriores. Já não deu certo e agora está no Claudio Ranieri, que já rodou aí por muitos clubes. Sim, campeão com o Leicester, campeão histórico com o Leicester da Sabe-se Premier lá League. como, né? Os astros se alinharam, uma temporada Acontece, que ninguém dos grandes, do Big Six, estava pronto. Acho que ele pegou um momento que estava todo mundo em transição. Isso. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi um conto de fadas. Acho que foi assim, todo mundo também ficou assim, não vai se sustentar, e aí quando viu, não dava mais para chegar. Não dá mais para chegar. A Roma está sofrendo pós-Mourinho. O Mourinho passa pelos clubes e destrói recentemente. É um vendaval, né? O Manchester United sofreu com isso. O próprio Tottenham, em que ele ficou pouco tempo, agora deu uma melhorada recentemente. A Roma foi campeã, né, da Europa League com o Mourinho, mas depois ele saiu. A própria Inter de Milão. Que é campeã da Champions com o Mourinho. O principal trabalho dele depois do Porto. Acho que o trabalho dele na Inter de Milão é melhor que o trabalho dele no Real Madrid. Sim. Tem uma série, tô tentando lembrar qual série. É aquela Coaches. Não sei se vocês viram. Coach's Voice, tem o episódio de Mourinho. E tem o episódio de Mourinho que mostra ele depois que ele ganha. Mas ali ele tá muito bem humorado. Ele ganha o título com a Inter, né? E ele sai e ele chora do lado de fora do estádio porque ele tá perdendo. Materazzi. Os brutos também choram. Ele tá perdendo jogadores e ele percebe que ele não vai conseguir manter aquele nível, né? Sabia que eu já tentei entrevistar o Mourinho, já tive frente a frente com ele. E ele é um cara, me surpreendeu primeiro que ele é miúdo, como dizem os portugueses, e é baixo. Ele é um cara muito baixo, ele deve ter 1,70 m no máximo. Sim. E quando a seleção brasileira jogou o Dunga era o técnico com a Argentina, eliminatórias da Copa de 2010. E o Adriano tá no Brasil. O Adriano tinha voltado pro Brasil para jogar no São Paulo,
para recuperar a carreira e tal. O Adriano tava. A Inter libera ele. E aí o Adriano é convocado para aquele jogo. E o Mourinho, que estava assumindo a Inter, atravessa o oceano para vir conversar pessoalmente com o Adriano. Olha que loucura. E aí, uma coisa que hoje é inexplicável, né? Nós estávamos todos no Mineirão, jogo, na porta do vestiário. Os jogadores iam sair por ali, era tipo uma espécie de zonamento, mas a gente ficava na porta do vestiário. E aí, quando chegou o Mourinho com algum outro acompanhante, aí nos aproximamos, eu e outro repórter, para falar, ele disse assim, não vou falar. E ficou parado ali, esperando, nós olhando pro Mourinho, ele nos olhando, e ninguém falando com ninguém. Mourinho, Mas, que é muito amigo do Baidec. Segundo o Baidec, sim. Segundo o Baidec, sim. E muitas histórias em Porto Alegre. Muitas histórias. O Mourinho, que nessa estada em Belo Horizonte, ele participa de um programa do Sport TV. E aí ele se diz impressionado. Da cobertura de um hotel, né? De óculos escuros. Isso. Aí. E Clássica essa entrevista. E aí ele se diz impressionado que ele vinha passar férias na Praia do Forte, na Bahia. E ele ficava impressionado que ele era uma briga. Eu conheço, a Praia do Forte eu conheço. Conhece? Mas não foi com o Mourinho. Não foi com o Mourinho. Não. E ele ficou impressionado. Ele brigava com a mulher dele, porque a mulher queria passear e ir para as praias, e ele queria ficar vendo Série B. Que passava muito jogo no Sport TV. Mas ele veio para o Brasil para montar o Porto em clubes de menor expressão, para garimpar jogadores e montar aquele time que tinha o Baidec Derlei. cironeou ele. Isso aí. E ele leva depois o Carlos Alberto e o Diego, né? O Luiz Fabiano também. O Mourinho, né, a gente abriu esse parênteses, o primeiro grande trabalho dele é no União de Leiria. Ele leva o União de Leiria quinto colocado do Campeonato Português. E quem joga nesse União de Leiria é o Éder, que hoje é empresário do futebol feminino, de atleta do futebol Foi feminino. zagueiro do Grêmio. Foi zagueiro do Grêmio. É o primeiro grande trabalho. O Éder tem uma relação muito boa também com o Mourinho. E o Baidec é o cara que traz o Mourinho. Inclusive, segundo o Baidec, o Mourinho viu um jogo em Porto Alegre, né? Sim. Um jogo do Grêmio, se eu não me engano. Mas enfim. Só que hoje o Mourinho, por onde ele passa... É um personagem que merece um episódio, né? Merece. Hoje trabalhando na Turquia e já envolvido em problemas lá. Ele né? falou tá que... louco pra Como é sair que da é? Ele falou que é Turquia. um lixo lá, uma coisa assim. né? Ele tá no Fenerbahçe. É. No Fenerbahçe. E ele tá já meio que se oferecendo para voltar pro futebol inglês, se alguém tiver interessado, Mas quem sabe. Eu estaria louco. Sim. Eu acho que o futebol ele se repete muito, apesar das diferenças financeiras. Mas o Mourinho não seria o nosso Luxemburgo? Em personagem, assim, um cara que foi muito bom, foi muito à frente, porque tudo que todo mundo tá fazendo hoje, Ele já fez. periodização tática, ele é o cara que... vai buscar na Universidade do Porto, que traz todo esse, que aplica no campo isso e está à frente de todo mundo. Mas o Mourinho passou o tempo. E até na postura parecida com a postura do Luxemburgo. Luxemburgo. E o Luxemburgo era um cara à frente do tempo dele nos Claro. anos 90. E parece que as histórias meio que se repetem, assim. Os personagens são muito parecidos, ocupam lugares semelhantes, assim, Ele nas começa a narrativas. brigar com os jogadores, começa a brigar com a torcida, faz gestos pra cá, pra lá. No United foi muito assim, no Tottenham também, né? Tem a clássica história do Dele Alli. Aquela série do Tottenham, no Aronoff do Tottenham, na verdade, é o mundo de Mourinho, né? Isso. Sim. né? E aí tu vê como ele já não consegue mais fazer o time render, mas ainda tem alguns métodos de gestão que chamam muito Ele a chama atenção. o Dele Alli, que hoje está fora do mercado, né? Isso. Com problemas extracampos sérios. Ele chama o Dele Alli, que era o craque do time, craque da seleção inglesa, inclusive, número 10. Não gosta de treinar, né? Já percebi aqui, eu tô um tempo aqui, que tu não gosta de treinar. E o pior é que esse corte vai pra série e se torna famoso porque no mundo todo. E como o jogador não acabou se perdendo, né? O Mourinho tinha razão. O Júlio César, que foi goleiro do Mourinho na Inter, conta uma história que no primeiro ano do Mourinho tem um jogo que a Inter tá perdendo por 2-0 no primeiro tempo. E aí ele chega dando um esporro em todo mundo, e já era um time que já tinha conquistado 2 ou 3 campeonatos italianos. E aí o Mourinho disse assim: quem é que vocês acham que vocês são? Primeiro título de vocês ganharam no tapetão. A Juventus que perdeu porque fez falcatrua. O segundo título, vocês não jogaram contra ninguém. Né? Não tinha ninguém para disputar com vocês, e vocês montaram um time com alguns jogadores da Juventus. E o terceiro título, e aí ele se pega depois, porque ele vai para Roma, vocês quase perderam para Roma. Então assim, ó, vamos botar, vamos suar, vamos correr e tal. Eles voltam para o segundo tempo, ganham a partida, mas o Júlio César conta que foi um discurso muito forte, que pegou muitos jogadores, porque a Inter não vencia um campeonato italiano há muito tempo, desde o fim dos anos 80 com os alemães,
E mesmo assim era um... Breme Klinsmann. Isso, e o Matthaus. E aquilo machucou muitos jogadores, mas mesmo assim conseguiram se manter unidos e fizeram uma grande temporada e na sequência, mais adiante, foram campeões europeus. Grande figura. Vamos fazer um episódio. José. Seguindo aqui no nosso índice, os destaques da Série A. Balotelli? Balotelli que foi pro Genoa. Genoa, exato. Acabou de acertar com o Genoa. Isso. Tava sem clube, vai jogar no Genoa, que é do o Gilardino. O técnico do Genoa é o Gilardino, campeão do mundo em 2006. E o Buffon tava jogando até pouco tempo, segue jogando no Parma. no Não, Parma. se aposentou quando o Parma estava na Série B ainda. Ele não conseguiu subir com o Parma. Que é o time onde ele começou. Onde ele começou. Não é o mesmo Parma, né? Não tem mais influência da Parmalat. Tem um dono americano. Sim. E tá tentando se reerguer. Falar de Reteg de novo, né? Que é o artilheiro. É o artilheiro. É o artilheiro da Série A. Surpreendentemente, o cara que sai do Tigre, não era usado no Boca, vai para a seleção italiana, atravessa o continente e é o artilheiro da competição agora. Para o pessoal ter uma ideia, Tigre é uma cidade colada em Buenos Aires. Isso. Inclusive é um lugar onde moram os ricos de Buenos Aires. O D'Alessandro, por exemplo, tem casa no Tigre. Tem um bom passeio ali pelo Delta do Tigre, Delta do que é o Rio. Tem um parque de diversões ali para quem vai para Bariloche, sempre tem uma paradinha ali. É como se o cara jogasse no Grêmio ou no Inter e saísse para jogar no Cruzeiro de Cachoeirinha. Porque é um clube da grande Buenos Aires, é um clube secundário, inclusive. Nem dos clubes de bairro, como eles chamam, ele é dos mais tradicionais. Ele estaria atrás do Lanús, do Vélez. Recentemente fez, e nem é tão recentemente assim, né? Fez aquela final de Sul-Americana com o São Paulo, 2012. E aí não termina o jogo, dá briga. E ele tem feito gols improváveis. Não são só gols em quantidade, né? Ele tem 11 gols no campeonato italiano, é quase o que tem o artilheiro do campeonato brasileiro que está terminando, e o campeonato italiano tem aí poucas rodadas, mas os gols esperados dele, aquele índice que foi criado, era para ele ter marcado 7 gols. Ele tem 11 gols, então assim, ele tem feito gols muito improváveis. A gente citou o Parma tem montado um time jovem, né? Tem um goleiro japonês, por exemplo, que está indo muito bem, acho que é Suzuki, o goleiro, e tem um meia espanhol, Bernabé, que também é um jogador que tem mostrado muita qualidade, assim, um meio atacante muito, muito legal de ver. Saindo um pouco assim dos grandes times, também outro jogador que está se destacando é o Nico Paz, do Como, meio atacante, convocado. Baixinho, rápido. Daqui acho que não sei se completa a temporada no Como, não sei se em janeiro não vai para um era do Real maior. Madrid? Pode ser. Do Real Madrid. Pode ser. Ele é um daqueles jogadores jovens argentinos que são garimpados, filhos de argentinos, muitos deles que já nasceram na Europa, das famílias que saíram no início dos anos 2000, fugindo da crise, e que a Argentina tem um escritório em Madrid, e aí tem um cara, um profissional, um preparador físico, que ele fica vendo as listagens das competições amadoras. Daqui a pouco ele olha lá, um Walter Gonçalves, com Z, Gonçalves ou é uruguaio ou argentino. Aí ele vai, é argentino. Aí ele começa a ir ver jogos. Aí se o Walter tem qualidade, ele chega na família. Sou representante da AFA, tem interesse, e como todo, isso é incrível também, né? O Garnacho foi dessa forma. Todo argentino quer jogar pela seleção argentina. Tem os irmãos Carbone, eu acho que o Valentim está sendo chamado. O Valentim e o Franco Carbone, mas esses são filhos de um ex-atleta argentino que jogou muito tempo na Inter, que voltou para a Inter para fazer um trabalho nas categorias de base, um trabalho específico. E aí os meninos foram jovens para lá. Mas esses são filhos de jogador, era mais fácil de mapear. Mas tipo, o Garnacho ninguém conhecia, né? Luca Romero é outro que estava jogando na Lazio, né? Jogou no Mallorca. O centroavante da Lazio também é italiano, argentino, Tati Castellanos. Mas esse esteve nos planos do Inter, né? Pô, jogou até no Torque City. Emprestado. Sim, é que ele era do New York City. Ele era do grupo City. O Inter tentou contratá-lo, mas o valor não alcançava. Naquele ano que ele estava atrás de um centroavante e tal. E depois ele vai para a Itália para jogar na Lazio e se destaca. Jogou inclusive contra o Paraguai, ele entra no segundo tempo. Sim, ele tem uma partida pela seleção argentina. O Napoli é líder e aí sim, Kvaratskhelia é o diferencial. O Lukaku passando por mais um time italiano e indo bem, né? Daquele jeito, o Lukaku, assim, de oscilações. O Osimhen saiu, foi para 6 meses na Turquia, no Galatasaray. Mas tem um cara que eu acompanhava muito no Manchester United, que tá indo muito bem no Napoli, surpreendentemente, que é um inglês na Premier League, né? O McTominay. Ele virou o cara do meio-campo do Conte.
sempre foi um jogador de apoiar, de chegar ao ataque, de marcar gols no United, mas nunca foi titular absoluto. A partir do momento que o Casemiro chegou, nem se fala. Com o Ugarte perdeu totalmente o espaço. E o inglês na Premier League está fazendo a diferença, né? Aliás, o inglês, perdão, ele é escocês, né? Mas um cara do Reino Unido e que formado no Manchester United. O Antônio Conte no Napoli, ele tem se reinventado porque sempre foi um técnico que gostava de jogar pelos lados do campo e com 3 zagueiros. 3-4-3, né? Isso. Agora ele joga com um 4-4-2. Muitas vezes a formação fica com um quadrado no meio de campo e joga por dentro. Então, assim, o Conte encontrando novas maneiras, quem sabe se reinventando. Assim, é um grande treinador. Se não fosse tão temperamental, ele poderia, quem sabe, ter uma vida mais longa daqui a pouco na Premier League. Na seleção italiana, que ele tem uma saída inesperada, enfim. Acho que o Conte é um grande treinador, bons trabalhos, e o que ele tem feito no Napoli retifica isso, né? Na Inglaterra, que ele teve o episódio com o técnico alemão. Ratifica, na verdade, né? O técnico alemão que estava treinando do PSG, o Thomas Tuchel, que eles apertam a mão e o Conte não olha para ele, Sim. né? E ele fica segurando a mão assim, não, tu me olha. E dá uma confusão, inclusive eles são suspensos, né? Eles são suspensos. E imagina se ele é assim na beira do campo, imagina no dia a dia com os jogadores. Então, imagina quando ele estava no Tottenham, ele deu uma entrevista e acho que ele repetiu agora no Napoli quando começam a elogiar o Lukaku. Imagina a esposa dele que ele diz assim, olha, para mim, a gente pode errar com a mulher com a qual a gente casa, mas a gente não pode errar na escolha do centroavante e do goleiro. Isso é uma visão de mundo muito específica, né? Muito específica, mas muito comum. Eu escuto muito isso. Serve o chá da 5? Vamos lá, vamos de chá da 5. O chá da 5. E o chá da 5 tá ali na mão do Valtinho. Anatomia do Sarriá. Brasil e Itália em 82, do Piero Trellini, no qual ele conta, Valtinho, em detalhes como foi construída a seleção italiana, que fez segundo ele, um dos maiores jogos da história das Copas e da história do futebol. Talvez tenha sido o jogo mais emblemático. Claro, a Itália é tetracampeã mundial e um jogo de uma fase anterior não pode ser como o maior jogo da história, mas assim, talvez o mais emblemático junto com a semifinal de 70, 4-3 com a Alemanha. Ele vai além da partida em si, dos jogadores, ele conta a história do árbitro, ele traz aspectos socioculturais dos dois países, a imigração italiana no Brasil, ele faz um apanhado bem grande, né, de como se portaram brasileiros e italianos nos últimos séculos quase, até chegar naquela partida do Sarriá na Copa de 82, em que se esperava que o Brasil fosse vencer a Itália e chegar a mais uma final de Copa do Mundo. Eu vivi isso. Eu tinha 10 anos. E assim, a gente se reunia para ver o Brasil ganhar. Porque a primeira fase, o primeiro jogo com a União Soviética foi muito sofrido. Me lembro como se fosse hoje, sentado na sala de casa, no chão. Que o Valdir Pérez falha também. Valdir Pérez falha. E a gente tinha poucas informações. A gente sabia que a Rússia tinha o Oleg Blokhin e o goleiro da Saev. O Blokhin, que era um ucraniano, camisa 11, um grandão. E o goleiro, que era fenomenal, que era o novo Yashin. Mas a gente não sabia mais nada da Rússia. Como se pouco se sabe da Rússia hoje, né? Pela questão de idioma e tal. Mas hoje o mundo está globalizado, as informações chegam. E o Brasil sai perdendo em um jogo muito difícil. E aí um golaço de fora da área do Falcão, o corta-luz e o gol do Éder depois. A seleção ganha. Aí ela passeia contra a Escócia e contra a Nova Zelândia ela treina. Aí o grande jogo do Zico. Quando a seleção ganha da Argentina por 3-1 jogando um futebol alegre, né? O Maradona é expulso ao atingir o Batista. E depois ele conta numa entrevista que ele queria acertar o Falcão. Que a bronca dele, o Batista conta que depois se encontraram no Campeonato Italiano, o Batista pela Lazio, ele pelo Napoli, ele pede desculpa, que ele queria acertar o Falcão. O Batista é azarado com o Falcão, né? Porque surgiram os dois juntos, o Falcão sempre foi a grande estrela, o Batista era o cara mais operário, e aí na hora de levar a porrada, ele leva pelo Falcão. E o Batista tem uma grande história no futebol também. Tem, um grande jogador. Grande jogador. Batista é um jogadoraço. E ainda assim, o Batista vai à Copa do Mundo antes do Falcão. O Batista vai em 78. E titular. Isso. Titular. Mas em 82 o Maradona acerta o Batista, achando que é o Falcão. E aí a gente vai para essa. Agora é questão de tempo, né?
E aí vem a Itália, que tinha empatado as 3 primeiras partidas na Copa do Mundo, que vinha numa crise, que tinha buscado o Paulo Rossi, era o Paulo Rossi e mais um jogador que estavam suspensos, que foram... Inclusive, a punição ela é encurtada, né, Isso, para que ela é eles possam encurtada. jogar a Copa. O Paulo Rossi não tinha feito gols até então na Copa do Mundo, porque ele era o grande estrela, mas não tinha gols. E a gente leva 3 gols. 3-2, e a gente poderia ter empatado aquele jogo. A gente jogava pelo empate, e a seleção cai. Então, assim, é um jogo, pra mim, muito marcante, assim. E eu me lembro do dia do jogo, o que eu tava fazendo, e, assim, o clima era de velório. As pessoas estavam tristes, arrasadas, porque era um título certo do Brasil, que não ganhava a Copa desde 70. Uma senhora seleção, e uma seleção de craques, Sim, né? sim, e é um livro muito bacana, assim, muito bem estruturado, muito bem escrito. O italiano escreve com o coração, né? A gente lê as crônicas dos sites faz tudo italianos. com o coração, né? O coração do italiano é grande. É. E então é muito bacana. E também, já aproveitando, já que a gente falou no Falcão, o Falcão também lançou um livro sobre aquele jogo, né? Sobre a Copa de 82, em que ele conversa com cada um dos 10 companheiros dele naquele time, naquela partida contra a Itália. E ele pergunta para todos é a mesma, né? O ponto de partida é o mesmo. Por que a gente perdeu aquele jogo? E aí ele conversa, cada um dá a sua versão, e no final o Falcão também fala por que ele acha que o Brasil perdeu e o que significou aquele jogo para ele. Ali eu acho que tem uma mudança, muitos especialistas dizem que é uma mudança do rumo do futebol. Que se aquela seleção tivesse ganho a Copa de 82, a seleção brasileira, Valdir Pérez, Leandro, Luizinho, Oscar, Júnior, Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, Éder e Serginho. O Serginho só vai porque o Reinaldo se machuca e o Careca se machuca. E aí o Dinamite é o reserva dele. O futebol teria seguido um outro caminho. Quando ganha uma Itália com aquele estilo de jogo, o futebol toma um outro lado, assim, um lado mais tático, um lado mais defensivo. É o que dizem especialistas. Porque era lindo de ver a seleção de 82 jogar. Eu acho que é uma continuação. Acho que o primeiro sinal disso é a Copa de 74, com a Holanda perdendo. Aí o time de 78 não era tão emblemático, mas ainda assim chega na final e perde para uma Argentina que também não era uma Argentina exuberante. E aí tu tem uma terceira Copa que o melhor time tecnicamente não vence, e aí sim eu vejo o futebol mudando de caminho, indo para um caminho de 3 zagueiros, mais defensivo, Sim. mais tático. Mais tático, né? Porque a tradição italiana é essa, né? A Itália é o berço tático do mundo, né? E aí 86 e 90 é uma Copa dominada pelas seleções com 3 zagueiros. Exato. Só uma historinha de 78, o Kempis não tocou na taça na festa. O Kempis era um cara de Córdoba, do interior, e o Passarella e o Fidiol tomaram conta da festa, principalmente o Passarella, se abraçou na taça e ninguém mais tocou. E aí disse que o Menotti chega assim, vai pegar a taça, tu tem que... Ele disse, não, depois eu pego. E nunca Deixa mais. e nunca mais. E aí, passados décadas, ele vai no museu da FIFA, pede, explica a história, e vai um funcionário da FIFA com uma luva, porque ele não pode tocar na taça, só campeão. E aí ele pega a taça original e o cara entrega na mão dele pra ele sentir como é que é a taça FIFA. Que bela história. Seguindo aqui, vamos para a dica de viagem, porque futebol é uma viagem? Vai tu, né? Vamos lá. Hoje eu vim personalizado com a camisa, deixa eu tirar o livro aqui, com a camisa do Venezia. Que é o Tuta é muito bem quisto nesse clube, bem. Centroavante, ex-Grêmio, Fluminense. Tuta gol. É ali que ele pega a mania de ficar mascando chiclete durante os jogos, porque ele passou muito tempo no banco de reserva e ficava só mascando chiclete, não entrava. E aí quando entrou, disse que não entendeu o que acontecia num jogo, que ele fez um gol e os caras ficaram brabos com ele. Ele dá essa entrevista contando isso, e havia um arranjo e ele acaba com o arranjo, ele denuncia sem saber o arranjo do jogo. O Venezia é um clube dos tantos que a gente comentou aqui que já fecharam as portas, no caso do Venezia mais de uma vez, e está aí agora mais uma vez batalhando e volta à Série A do Campeonato Italiano nessa temporada. Quem sabe consiga fazer 2 temporadas seguidas no Campeonato Italiano. E é uma cidade fantástica, né? Com muita cultura, com muita história, uma cidade única, né? Que tem que fazer o passeio de gôndola, ir na Praça São Marcos, subir na torre para ver a cidade de cima. Ela tá afundando, né? Tá afundando, né? Um pouquinho a cada ano ela vai desaparecendo um pouco. E na Ponte do Rialto, que é a principal ponte da cidade. E aí fica a dica, eu comprei essa camisa na Ponte. Na Ponte tem uma lojinha bem pequenininha assim, que vende só camisa de futebol.
Então tem camisa de todos os clubes da primeira e da segunda divisão italianas. E o vendedor, não sei se ainda está lá, porque ele já tinha uma certa idade, é muito simpático, adora ficar conversando sobre futebol, adora brasileiro. Então, assim, quem gosta de futebol, quer comprar camisa, passa lá. Se der sorte, conversa com ele para trocar uma ideia e compra uma camisa, que são sempre bacanas. Nesse dia eu comprei essa aqui e comprei a camisa também do Vicenza, que é o clube que revelou o Roberto Baggio para o futebol. Sim. E eu curto esse tipo de camisa. Eu não gosto da camisa do time, a camisa do jogo. Eu gosto de camisa... Não, mas essa é do jogo. Essa é do É jogo. de jogo. Ela tem um ar mais, parece de treino, mas é do jogo. Ela parece de passeio, aquela e camisa tem casual. E nos últimos anos, com um novo fornecedor, o Venezia tem feito as camisas de futebol mais bonitas Isso, do mundo. é verdade. Assim, ó, disparado, é um desfile de moda. É um desfile de moda que tem sido as camisas. Sabia que nós vamos ter um episódio sobre camisa, né? Vamos, Guarda vários. isso. Porque eu já Guarda pautei isso. a chefe Jana, porque não vai ser só um. Vamos fazer um de cada liga. E, inclusive, nós temos até um convidado especial Já? que manja de moda. Opa! Moda não importa, segundo ele. Mas, enfim. Seguindo aqui, o MVP, o craque da rodada. Hoje, Léo, a gente vai dar o MVP para 11 craques da rodada, porque a sugestão é especial. San Marino, que não é Itália, mas é totalmente cercado pela Itália, né? Porque é um enclave. Um estado, um enclave dentro de território italiano, conseguiu sua terceira vitória na história. Venceu o Liechtenstein por 3-1 na Nations League, por consequência terminou como líder de sua chave na quarta divisão da Nations League e conquistou acesso à Liga C da Nations League. Então, Tava na quarta divisão da Nations League, agora vai pra terceira. Foi pra Sim, terceira. o grupo era San Marino, Liechtenstein. As 3 vitórias de San Marino são sobre Liechtenstein. E a terceira seleção do grupo era Gibraltar. Então, E aí empataram. 3 dos menores países do mundo estavam no mesmo grupo da quarta divisão da Nations. É uma bela ideia, né? Porque daí tu cria chance de ganhar. Porque se botar San Marino a jogar com a Holanda, com a Itália, com a França, com a Inglaterra, não vai apanhar. Mas sabe que San Marino tem uma ligação com o Rio Grande do Sul. E A não banda? é aquela banda. Não é a banda. Não é a banda. banda Sotilho, né? Quando o Garibaldi faz a unificação da Itália, Sim. ele mantém a independência de San Marino como um estádio próprio. E San Marino, junto com Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Espanha, são os 4 países cujo hino não tem letra. É só... Só tocado. Ou seja, o Pedro Ernesto, por exemplo, esses hinos ele não vai cantar não nos vai shows cantar, dele. não. Só, ele senta e fica só ouvindo. Só ouvindo. Os 11 guerreiros, Que é bom, né? Colombo, Poderia ser mais assim. Fabri, Valentini, Benvenuti e Tosi, Contadini, Zanoni, Battistini, Lazzari e Berardi, Nani. Depois entraram Sensoli, Golinucci, Mularoni, Viatoli e o Giacopetti. Ou seja, os sobrenomes todos italianíssimos. Todos Sim, e eles venceram na segunda-feira, Liechtenstein, a gente está gravando na terça. Provavelmente eles devem estar trabalhando como um cidadão comum hoje em dia, porque eles não são profissionais. Estão nos hotéis, na prefeitura. E San Marino é a última seleção do ranking da FIFA, ocupa a posição de número 210. E tem o GP de San Marino, Isso. famoso. Que mas aí agora de não outro é mais podcast. GP de San Marino, né? Eles mudaram o nome. Mas é em San Marino. É em San Marino, É em San segue Marino. sendo no Autódromo de Imola. Tem algum jogador de destaque de San Marino que jogou a Série A, assim, chamou a atenção? Agora me veio na mente, Não. né? Porque eu tava Aí vendo vamos os ter que times dos pesquisar. jogadores Tem que aqui pesquisar. e todos jogam em times sem representatividade. Né? Que daqui a pouco podia... Perguntinha né? Só que nem se- aquele nosso amigo É, narrador agora. pergunta- Não, vai saber. Eu não pergunta lembrava ao de ninguém, Doraldo. né? Acabamos de criar um quadro novo aqui, a pergunta pergunta ao ao Doraldo. Um jogador de San Marino que se destacou, afinal, né? No território italiano, praticamente. Né? É verdade. Mas daqui a pouco surge um fenômeno. É. O futebol tem muito disso, né? Siga o Deu Liga na sua plataforma. Vamos terminar, porque o chefe Rafa Ramos está nervoso. Já tá tendo um infarto. Aprendeu ali. com a chefe Jana. Né? Isso aí, o curso é rápido. É pertinho de Eles- Bolonha, por exemplo. Né? De repente o Bolonha faz uma captação ali. Pode ser. Onde faz aquele famoso molho. Muito Ah, e a famoso. gente não registrou, só para deixar a Juventus de um técnico, Brasileiro. Brasileiro. entre aspas, né? Ele não se acha brasileiro, né? O Thiago Motta saiu da Juventus da Moca, através da Eurosport. Juventus, né? Do Juventus da Moca.
através da Eurosport, que era a empresa que comandava o futebol do Juventus, vai jogar, aparece no Barcelona, muito jovem, ele surge um fenômeno no Barcelona, jogando com 18, 19 anos, e aí sai do Barcelona, vai para a Itália, faz toda a carreira na Itália, e hoje é um dos grandes técnicos, né? Fez um baita trabalho no Bolonha e agora está tentando encontrar o melhor caminho na Juventus, mas eu não considero como brasileiro porque ele não se considera brasileiro. É paulista no máximo, então. No final de 2006, o Abel criticou ele, né? Que ele foi o único dos jogadores daquele time do Barcelona, que tinha muitos brasileiros, que foram cumprimentar os jogadores do Inter no vestiário. E o Thiago Mota passou e nem olhou pro lado. Nem olhou. Inclusive aqui é marcante porque ele estava jogando como volante titular e o Rijkaard tira ele e coloca o Xavi, uma característica totalmente diferente. E é ali que o Yarley escapa e a história é escrita. Por isso que o Rijkaard caiu, né? É. Uma das razões. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Para que você que está vendo essas carinhas lindas no YouTube, deixe o like também na transmissão, clica lá para receber a notificação, compartilha com os amigos, dá 5 estrelas, ou seja, faz tudo o que tem que fazer, porque nós estamos precisando da sua ajuda, né, Valtinho? Claro, sempre. Estamos como o campeonato italiano, subindo assim, ó, recuperando o terreno. Já fomos o número 1. Já, vamos voltar. E vamos voltar. Voltaremos. A produção é da Janaína Uiri e do Rafael Ramos. E a técnica de edição de áudio é da Ana Ruff, que não tem nada a ver com o Gabriel Ruff. Não é nem parente do Gabriel Ruff. A Ana Ruff é de uma família e o Gabriel é de outra. Chega de bobagem. Ficamos por aqui. Até a próxima semana.